Olá, meus amados irmãos, sou o pastor Gineto Fernandes, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se inscreve, curte, compartilha, comenta aqui embaixo. Queridos, hoje nós estaremos falando sobre sola fide, somente a fé. Mas antes de tudo, eu gostaria de citar algumas frases antes da reforma, no século XI a seguir. Vai dizer assim, o Anselmo de Cantuária: não busco entender para crer, mas creio para entender, e confio somente na misericórdia de Deus para a salvação. No século XII, Bernardo de Claraval: não ouso confiar em minhas obras, minha confiança está na misericórdia do Senhor. No século XIV, John Wycliffe vai dizer: a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é suficiente para a salvação. No século de número XII, ainda, Pedro Valdo vai dizer dos valdenses, o perdão dos pecados vem por meio da fé, não por obras humanas. E no século XV, John Hus vai dizer: coloque tua fé no Senhor Jesus Cristo e será salvo. A partir de agora nós estaremos falando sobre somente a fé. Somente a fé é uma doutrina fundamental para o protestantismo. Não por acaso é bastante atacada pela Igreja Romana. Muitas vezes, apologetas católicos criam espantalhos da sola fide, afirmando que ela significa apenas salvação pela fé, sem nenhum envolvimento das boas obras no processo. É como alguém dizer que para o protestantismo uma pessoa pode ter fé e assim ela pode levar a vida de prostituição, de promiscuidade, pecar à vontade, sem que isso afete na sua salvação. Diante disso, pretendo mostrar à luz das Escrituras o verdadeiro significado da nossa doutrina, somente a fé. Nós reconhecemos o ensino bíblico de que todos os homens estão debaixo do pecado e naturalmente estão separados de Deus. Como afirma Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O ser humano precisa de um Salvador. Mas qual seria então a causa da salvação? A causa e mérito de nossa salvação estão em Cristo Jesus. Ao morrer na cruz, ele suporta o nosso castigo devido pelos nossos pecados e assim satisfaz a justiça de Deus. E é na cruz que a justiça, a graça, a misericórdia de Deus se manifesta. A justiça por quê? A justiça porque Jesus paga o preço pelo pecador. A misericórdia por quê? Porque Jesus recebe a punição no nosso lugar e não pune o pecador. E a graça porque o perdão é oferecido gratuitamente. Depois que Cristo morre na cruz, ele oferece o perdão dos nossos pecados gratuitamente. Nesse sentido, houve uma substituição da nossa dívida que foi transferida para Cristo, que por sua vez apagou em nosso lugar. Percebam então que a causa final é a obra de Cristo na cruz que nos salva e nos purifica de todo pecado. Mas onde entra a fé nesse processo? A fé é o meio, é o único meio, a causa, o instrumento pelo qual recebemos esse presente que é dado de graça. Nesse momento, o pecador é justificado dos seus pecados, como afirma Tito 3:5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Nesse momento, o pecador é justificado de seu pecado, ou seja, é declarado justo, não por seus próprios méritos, mas porque a ele foi transferida a justiça conquistada por Cristo na cruz. Outro detalhe importante é que essa fé não vem sozinha. A fé a qual nós falamos, necessariamente, ela vem acompanhada de boas obras. Essas não são a causa, mas o resultado de nossa salvação. Por isso chamamos de fé salvadora. Como diz Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da vossa fé, isso não vem de vocês, é um dom, um presente de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E como também afirma Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pela fé, agora temos paz com Deus. Não se trata de uma aceitação intelectual, mas de um verdadeiro novo nascimento. Um mero assentimento intelectual é aquela fé que Tiago ele vai criticar nas suas epístolas, Agora, a justificação pela fé não é a única etapa da vida do cristão. Muitas pessoas pensam que é só ter fé e ponto final. A fé é o meio a qual você vai alcançar a graça. Mas na vida cristã existe também a regeneração,
que é a mudança de disposição pecaminosa do coração do homem em direção a Deus, a santificação, que é o processo gradativo que o homem passa dia após dia, procurando se parecer cada vez mais com Cristo, e também, no final, a glorificação. Como diz o apóstolo Paulo, como ele é, nós veremos, e como ele é, nós seremos livres de todo o pecado. Então veja, o verdadeiro salvo é habitado pelo Espírito Santo, que garante a ocorrência desse processo. Por isso, as obras são o resultado da fé salvadora, e elas necessariamente aparecem juntas. Mas a única maneira de alcançar e receber a graça é através da fé. Por isso dizemos, somente a fé, porque ela é o único meio de alcançarmos a graça oferecida por Cristo na cruz do Calvário.